Olá e bem-vindos a esta nossa primeira aula online de Pilates. Vamos procurar com estas iniciativas que os nossos clientes, que toda a gente que tenha interação com este vídeo consiga implementar nas suas rotinas diárias um pouquinho mais de movimento. Queremos, sobretudo, consciencializar as pessoas sobre alguns princípios fundamentais em relação à nossa postura, ao nosso alinhamento. E esta primeira aula de Pilates, como eu disse, ela vai ser um pouquinho mais virada para a libertação de tensões, para um pouco de propriocepção corporal, sem dúvida, tendo em conta que nos dias que correm estamos um pouquinho mais com estas contingências, estamos um pouquinho mais sedentários, um pouquinho mais inativos e o corpo começa a manifestar as suas primeiras prisões e as suas primeiras tensões. Passamos mais tempo no sofá, passamos mais tempo ao telemóvel e no computador, passamos também um pouquinho mais tempo na varanda, mas o nosso raio de ação acaba por ser pouquinho e a amplitude dos nossos movimentos vai começando a ser restringida, vai começando a ser condicionada. Então, esta primeira aula de Pilates interessa para instruir um pouquinho os princípios e a história do Pilates. Em relação à história, eu vou colocar um link na descrição que poderão consultar. É uma história animada do Pilates, resume um pouco a história pessoal do homem e a criação do método, a história da criação do método. É um resumo bastante compacto sobre todas as suas interações, as origens do método Pilates e também sobre a resolução e a conversão depois da prática naquilo que é conhecido hoje então como Pilates, o método Pilates. Em relação ao Pilates em si, ele assenta em alguns princípios. Estes princípios estão ligados à forma como os exercícios são executados e assenta também em alguns critérios de êxito, alguns pontos-chave para a correta execução do método Pilates ao longo dos exercícios. Então, o Pilates deve ser visto sobretudo como uma atividade preventiva, ainda que a maior parte das pessoas a procure como uma atividade terapêutica e, por norma, vão tarde. O Pilates deve ser instruído um pouquinho antes, sem dúvida. É uma ótima prática no ganho de percepção corporal, propriocepção corporal, consciência do movimento, consciência da colocação corporal e das tensões acumuladas associadas ao próprio movimento. E é uma prática que deve ser, sobretudo, implementada para melhor consciência física e também, claro, inevitavelmente, para uma melhor qualidade de vida. Então, alguns dos princípios do Pilates, os aspectos em que incide o objetivo da prática, que são o enquadramento da prática. Nós procuramos aspectos como a precisão do movimento, a fluidez do movimento, como o controlo, como a respiração, como a integração dos princípios do Pilates na nossa atividade diária e nos nossos gestos diários. Em relação aos pontos-chave, aos critérios de êxito, nós assentamos, e já os vamos rever daqui um pouquinho, nós assentamos, presumimos ou partimos do facto que todo o trabalho efetuado pelo corpo humano em termos da sua esfera cinética, nos seus movimentos, nas suas amplitudes, funciona melhor, é mais eficiente e é mais eficaz também, mas mais eficiente sobretudo se princípios de alinhamento corporais estiverem mantidos e forem a base de todo o trabalho e de todo o movimento. E então, passando à revisão desses pontos-chave que nós vamos incluir ao longo de toda a prática, vou deixar-vos agora então algumas noções de consciência corporal e de percepção de alinhamentos posturais neutros, ou seja, aliviados de tensões, de sobreposição, de contraposição muscular. Ok? Então, iniciando, costumo introduzir todas as minhas aulas de Pilates com este pequenino resumo. Nós procuramos alinhamentos ósseos, estruturais da nossa estrutura musculoesquelética, mas também procuramos ativações musculares conscientes ao longo da prática e de todos os exercícios. E então, nos 4 alinhamentos ósseos, nós podemos resumi-lo desta forma, e eu vou-me virar de lado. Nós queremos a colocação da nossa bacia, sempre, ou a menos que haja indicação em contrário, numa posição neutra. E então procuramos que não haja alongamento completo da curvatura lombar e não haja também arco excessivo da curvatura lombar. Então, no fundo, nós estamos a fazer descer e subir esta nossa linha anterior com a retroversão da bacia e com a anteversão da bacia. Ok? E então, entre estes dois gestos, que
que são um ótimo gesto para começar a experimentar se não temos esta consciência, e não esquece de destrancar um pouquinho os joelhos para que haja um pouco mais de mobilidade na bacia. Este gesto é uma boa base para aquilo que tem que ser toda a nossa estrutura muscular em termos de distribuição de forças, em termos de física, no fundo, sobre as nossas tensões e os nossos eixos de movimento. Então nós queremos colocar a cintura, primeiro ponto de alinhamento, numa posição neutra, visualizando-la então mais ou menos paralela ao chão. Então, ligeira ativação da nádega lá atrás, para manter a coluna lombar alongada, e ligeira retração abdominal pela elevação da nossa linha da cintura. E esta ativação nós procuramos mantê-la estável com duas ativações musculares conscientes. Uma, a elevação do soalho pélvico. E o nosso soalho pélvico faz a contração e a elevação de toda a nossa musculatura, de todos os nossos esfíncteres profundos na bacia. E então é a ativação muscular que retrai ou para o fluxo urinário, por exemplo. E esta ativação pode ser experimentada até um máximo, mas não necessariamente precisa ou necessita de ser praticada num máximo de tensão ao longo de toda a prática. Pode ser ligeiramente reduzida esta intensidade. Juntamente com o soalho pélvico, a segunda ativação muscular é a recolha da parede abdominal. E a recolha da parede abdominal não é tanto um contrair da parede abdominal, é mesmo uma retração, um retrair da parede abdominal. E então será algo mais ou menos como isto. Não sei se é possível visualizar. Nós podemos experimentar esta ativação juntamente com o soalho pélvico e, no fundo, é isto que vai estruturar a nossa bacia e solidificá-la na mesma posição neutra sempre de tensões lombares, ou com alívio, compensação de tensões lombares. E então o que é que procuramos de resto? Depois de realinhar cintura, primeiro ponto do alinhamento, procuramos a o alinhamento do tórax. E ele não deve estar em relação à bacia excessivamente avançado, também não deve estar retraído lá atrás. Procuramos que esteja sempre cilindricamente quase alinhado com a nossa cintura pélvica. E então, para tal, a respiração é pertinente. Se nós praticarmos uma respiração anteriorizada, a caixa torácica e a grelha costal vão afastar da linha da cintura e até avançar um pouquinho. Evitamos isso mesmo com a tentativa de que a nossa respiração seja lateral no Pilates. E há um bom gesto para o experimentar e para o tentar. Nós colocamos as mãos sobre as nossas grelhas costais, aqui assim, o pontinho mais saliente, e procuramos que na inspiração a caixa torácica se movimente para os lados e não para a frente contra as duas mãos. Ok? É uma questão de experimentarmos. Então a expansão da inspiração é lateralizada no tórax, assim como deve ser ao longo de toda a prática e ao longo dos exercícios no Pilates. Primeiro, o alinhamento postural, cintura. Segundo, o alinhamento postural, tórax. Terceiro, o alinhamento postural, ombro e omoplata, ombro e escápula. Procuramos então uma boa noção, que é o atraso dos dois ombros e a descida das duas omoplatas. Okay? Então quase que fechamos as duas omoplatas uma na outra e colocamos-las no bolso de trás das calças, lá atrás. Certo? Então abrimos-las por um pouquinho e fazemos-las descer. Quarto, alinhamento ósseo, estrutural, portanto, musculoesquelético. A nossa retração do crânio, sem o deixar extremamente acentuado no avanço, queremos atenuar também a curvatura cervical e procuramos então a retração do crânio ao alinhamento postural. Então, cintura, tórax, os dois ombros e as omoplatas, a cervical e as duas ativações musculares, soalho pélvico e retração abdominal, abdominal transverso em ativação, que são então o centro ativo no Pilates, ou a powerhouse no Pilates, ou o core ativo no Pilates. E então, esta estruturação muscular procura estabilizar, sobretudo, as descompensações tórax e bacia, neste avanço e atraso. A ativação das omoplatas procura, sobretudo, estabilizar vértebras torácicas, não deixando então que haja flexão do tronco excessiva ou avanço excessivo também do peito, se elas forem corretamente colocadas. E a ativação muscular cervical é, sobretudo, uma correção postural recomendada ou que deve ser incutida à maior parte das pessoas, porque todos nós temos
ou o queixo um pouquinho avançado ou ligeiramente fletido, com relaxamento ou alguma laxidez da musculatura postural posterior à cervical, e os nossos flexores acabam por ganhar um pouquinho de tensão e fechar o pescoço sobre nós próprios, porque fazemos, no fundo, todos os nossos gestos de forma muito concêntrica no nosso dia-a-dia. Sentamos à secretária, cabeça baixa, olhar baixo, ombros avançados, fazemos a comida da mesma forma, pegamos nos sacos de compras da mesma forma, e então é sobretudo uma boa correção postural para toda a gente, a retração do crânio e o alinhamento então lá atrás com a coluna vertebral. Okay? 4 alinhamentos-chave então, musculatura, estrutura musculoesquelética, 2 ativações musculares, são os 5 pontos-chave então no Pilates. Okay? Vamos começar por alguns exercícios de libertação de tensões então. E também, lá está como eu disse, um pouco de percepção corporal e própria percepção corporal. Vamos procurar por começar por subir 2 braços, rodamos o cotovelo externamente e começa logo por alinhar os princípios do Pilates. Pensa então na curvatura da nossa lombar, corrige-a para uma posição neutra, retrai as costelas para o alinhamento da cintura, desce e atrás às 2 omoplatas, corrige também o alinhamento da cervical. E mantendo este alinhamento, 2 ativações musculares, soalho pélvico e abdominal retraído, começa por fazer uma expiração, avançando um pouquinho o tórax até de um dos lados, tentando que a estruturação muscular que conferimos aqui no nosso centro ativo estabilize a bacia sempre sobre os 2 pés. Inspira e expira. Inspira e expira. Mantém sempre recolha da parede abdominal. E podemos fazê-lo então até umas 10 vezes a cada lado, por exemplo. Se nos for bastante confortável, 15 vezes a cada lado. Procura sobretudo que não haja perda desta estabilização abdominal e que o tórax não comece a avançar neste movimento, ou então que a cintura comece a atrasar neste movimento. Procura a estabilidade, o alinhamento e o gesto de deslizamento lateral do nosso tórax, sempre bem alinhado sobre o nosso eixo vertical. Continuando com o movimento, experimenta desta vez recolher apenas os 2 cotovelos ao tronco e procura voltar a subi-los sem que haja qualquer elevação do ombro, tal como no exercício anterior. E então, cotovelos ao tronco e volta a estender, volta a encontrar alongamento postural pelas pontinhas dos dedos. Expira e inspira. Não esqueça a inspiração lateralizada no tórax. Expira, inspira. E não esquece que não pode perder a ativação de soalho pélvico e abdominal retraído. Expira, inspira. Omoplatas sempre bem fechadas sobre si próprias lá atrás. Peito aberto, linha das clavículas exposta sempre, ombro descido, o que condiciona aqui um pouquinho a extensão do braço e também a flexão do braço. Finalizamos este gesto, experimentamos só a rotação externa do ombro. Começa pela rotação interna, expira e novamente expira. Então a expiração nesta execução mantém sobretudo o alinhamento das costelas fechado sobre a linha da cintura, certo? Podemos praticar a respiração ao contrário sem dúvida, inspirando na abertura, mas não pode haver avanço torácico desalinhando a postura. Procuramos inspirar afastando e alargando costelas. E fazemos por fim os 2 braços descerem ao lado do tronco. Tenta manter o alinhamento, lombar longa, neutra, ativação da nádega, soalho pélvico, abdominal recolhido, costelas alinhadas, ombro lá atrás, pescoço também alongado. E experimenta desta vez a subida dos 2 braços. Experimenta com a expiração na subida e inspiração na descida. Expira e inspira. A expiração aqui também facilita a estabilização do tórax, pertinho da cintura sempre, não havendo este desalinhamento. Mas podemos praticá-lo ao contrário, com a inspiração na subida, da mesma forma, sem que haja avanço do centro torácico, mas sim a expansão lateral do centro torácico. Entre
se necessário, faz uma pausa no vídeo e experimenta um gesto um pouquinho diferente, em que expiramos, inspiramos, expiramos, inspiramos. Procuramos aqui então que não haja elevação da omoplata, tal como em todos os exercícios anteriores. Procuramos que não haja avanço do tórax, como no exercício anterior, mas também não queremos que haja inclinação ou rotação do tronco. Então, o máximo de estabilidade possível, visualizo os dois ombros no mesmo ponto nas nossas 3 dimensões, okay? Sempre no mesmo ponto, e toda a movimentação de braços feita sobre esse eixo, sobre esse ponto. Um pouquinho diferente desta vez. Pausa vídeo, pode continuar a repetir entre as 12, 16, 20 repetições à vontade, alternando direito e esquerdo. Experimenta então algo um pouquinho diferente agora. A movimentação do tórax, separando alguma movimentação, separada de alguma movimentação da bacia. Libertamos um pouquinho de tensões no fundo com movimentos rotatórios desta vez. Então queremos alinhar o meio do peito nos polegares e encosta mesmo, e os indicadores no queixo e encosta mesmo. Desce logo os dois ombros, recolhe logo um pouquinho as costelas para cima da cintura, se elas estiverem avançadas. Vê se a nádega mantém aquela ativação profunda, mantida de início ao fim, e suave pélvico, abdominal recolhido, centro ativo no pilates. A bacia não mexe, nós queremos a rotação desta vez do tórax sobre o eixo vertical. Expira, inspira, expira. Inspira de novo. Então é uma forma simples de perceber se estamos ou não a movimentar a cintura. Basta-nos olhar lá para baixo, tenta manter o alinhamento do queixo e do meio do peito, de início ao fim. Mantém os polegares juntinhos para ter a certeza que os ombros não rodam primeiro que o tronco. E na expiração, olhando lá para baixo, temos cintura sempre virada para a frente. Tenta que essa rotação seja então feita de forma bem alinhada, sem inclinações do tronco ou sem avanço da caixa torácica quando rodamos. Sempre lá atrás, como se estivéssemos encostados a uma parede. E descomprindo desta vez. Vamos experimentar soltar tensões no sentido contrário do movimento e de controle. Então junta 2 mãos ao centro do peito. Se olharmos lá para baixo, os 2 cotovelos não vão mexer, não vão avançar um em relação ao outro. E queremos a cintura a mexer desta vez. Inspira, passa pelo meio. Expira. Inspira, passa pelo meio. Expira. Suave pélvico ativo, abdominal retraído. Mesmo as 12, 16, 20 repetições, se nos for confortável. Começamos com um gesto de isolamento do movimento do tronco. Vamos experimentar desta vez o gesto contrário. Isolamento do movimento da bacia, o que quer dizer que se olharmos lá em baixo, meio do nariz, meio do peito, alinhados com plantas dos pés, meio das plantas dos pés. Inspira, passa pelo meio, expira. Inspira, passa pelo meio, expira de novo. Então, há alguma tendência aqui para começar a empinar a cintura lá atrás. Tenta que não aconteça, mantendo o alinhamento. Mobilização da cintura, sem que ela comece a atrasar ou a rodar sobre si mesma. Sempre articulação da anca em direção à parede, novamente recolhe. Articulação da anca em direção à parede e novamente recolhe. Procuramos no exercício seguinte, mesmo as 12, 16, 20 repetições. Mão na bacia, algo ligeiramente diferente. Isolar o trabalho da anca da movimentação da bacia. Então procuramos estabilidade pelo centro ativo, pela ativação da nádega, procurando que a articulação da anca se isole no movimento. Vamos afastar um pouquinho os 2 pés. Colocamos ponta do pé fora da linha do joelho. Retrai um pouquinho logo o tórax para cima da cintura e depois alonga um pouquinho a lombar para alívio de tensões assimétricas à frente e atrás da coluna vertebral. Vamos procurar
o mesmo alinhamento. Então, atrasa o tórax um pouquinho e alonga um pouquinho a coluna vertebral. Retrai os dois ombros, pescoço longo. Esta é a nossa postura inicial. A ativação da nádega, a ativação do lateral externo da coxa, não esquece, sempre de início ao fim deste exercício. E procuramos mão na cintura, estabilizando bacia. E transpomos o peso para um dos lados. Devagarinho fazemos-nos deslizar. Alinha o nariz com o meio do peito. Só quando a perna puder sair do chão sem instabilidade é que procuramos o movimento. Esta mão fixa a cintura, articula bem a articulação da anca no movimento e cintura não mexe no seu alinhamento. Nádega bem ativa lá atrás, lateral da coxa também, pé e joelho virados para a frente, sem tensões de ombro, alonga a cervical, mantém recolha abdominal, soalho pélvico ativo, transpõe o peso para um pouquinho mais longe, pés fora da linha da cintura, nádega ativa, coluna longa, transpõe o peso e só quando estiver firme e estável, procuramos subir pé do chão. Recolhe a barriga, 1, nariz alinha com o meio do peito, 2, inspira nas subidas, mesmas 8, 12 repetições neste gesto. Volta a afastar a coluna um pouquinho, ligeiramente diferente. Começa por isolar então a mesma subida pela articulação da anca, sem subir cintura, e desta vez trabalha só a rotação externa da anca. O joelho vira para cima, o joelho vira para a frente e sem mexer bacia nas inclinações, sem a deixar rodar lá atrás também com este gesto. Ok? Estável, cintura bem virada para a frente, isolado pela articulação da anca, alinha o nariz com o meio do peito, descansa ombros, soalho pélvico ativo e fixando o joelho virado para cima, experimenta as subidas tal como no exercício anterior. Mesmas 8, 12 e o lado contrário. Volta a afastar, volta a transitar, soalho pélvico, coluna longa, estável, toda esta linha, tórax, cintura, ombros e pescoço lá atrás. Volta a subir, isola, nariz alinha com o meio do peito, ombro relaxa, e afasta novamente. Desta vez, joelho virado para cima, subidas, cintura bem virada para a frente, mesmo número de repetições. Transpõe peso, senta no meio, trabalha de tornozelo e joelho. Então procura alinhar logo costas encostadas na parede lá atrás, curvatura longa na lombar, ativação abdominal, soalho pélvico, subida dos tornozelos. Mantém tensão externa na coxa. Soalho pélvico elevado, abdominal retraído. Tenta ir estabilizando a cintura, sempre para o mesmo ponto, a mesma altura. Faz subida de tornozelo, subida de joelho, descida de joelho, descida de tornozelo, abdominal sempre recolhido. Inspira nas duas subidas, inspira nas duas descidas. Mesmo número de repetições, 8, 10, 12, até esta 6, 20 à vontade. Sobe tronco, realinha os dois pés. Vamos procurar soltar um pouquinho de tensões ao longo de toda a coluna vertebral desta vez. Aos pouquinhos, vamos fazê-lo segmento a segmento. Então procura, para começar, todo o alinhamento postural vertical, alonga a lombar, ativa o soalho pélvico, recolhe a barriga, retrai costelas, retrai ombro e omoplata, pescoço, a mesma coisa. Começa por levar queixo ao peito, com o sentir ou com a sensação
de que logo cá em cima, pertinho da nossa nuca, começa o alongamento, vértebra a vértebra a descer, parando o movimento na linha dos dois ombros. Então começa por sentir queixo a fechar um pouquinho mais ao peito, topo da cabeça a avançar e subir, só depois o alongamento médio no pescoço, só depois o alongamento mais inferior no nosso pescoço. Começa por recuperar por musculatura inferior, musculatura média e musculatura mais alta na cervical. Então, queixo ao peito, devagarinho, 3 fases de tensão sentidas, mais alto, mais baixo ainda, recuperação feita de baixo para cima. Mantenha os dois ombros bem lá atrás, omoplatas recolhidas, não esquece. Abdominal mantém-se recolhido. E vamos levar este alongamento um pouquinho mais longe. Repete algumas vezes, sempre com o abdominal ativo, não esquece. Um pouquinho mais longe, com o alongamento começar a ser sentido então na linha alta, média e baixa do pescoço. E depois a continuar também progressivamente ao longo das nossas omoplatas, ao longo da linha média do tronco e ao longo da nossa zona lombar, vértebra a vértebra. E esse é o intuito deste exercício. Começa cá em cima então, com postura bem elevada, alinhada, como se estivéssemos encostados a uma parede cá atrás, queixo ao peito, sempre o alongamento até à linha do pescoço, só depois, devagarinho, à linha mais alta das omoplatas, à linha mais baixa das omoplatas, não esquece, barriga recolhida, soalho pélvico ativo e o peso a começar a avançar para as pontinhas dos pés, joelhos destrancados. Então, do alongamento torácico ao meio do tronco, do meio do tronco à nossa zona lombar. Barriga sempre recolhida, o que ajuda a esta curvatura da lombar. Peso nas pontinhas dos pés, ombros completamente relaxados. Ao recuperar, vértebra a vértebra de baixo para cima. Começa com o alinhamento de cóccix em direção aos dois joelhos. Avança logo a cintura para cima dos dois pés. Começa por recolher a barriga, realinhando vértebras uma a uma sobre a anterior. Até à vertical, sentindo que encostamos a uma parede enquanto subimos. Volta a descer, afastando dessa parede imaginária. Peso avançado, joelho solto. Não deixa que a cintura atrase. Volta a recuperar, barriga bem recolhida. Encosta a uma parede imaginária, alinhada com os calcanhares. Oito, 12 repetições. Vamos fazer uma descida e sentamos desta vez. Começamos por colocar plantas dos pés juntinhas, cada joelho para o seu lado. Procura uma postura alta aqui, pelo que, se necessário, sentamos em cima de um bloco, por exemplo, ou de uma almofada, para ficar um pouquinho mais altos, mas também podemos ajustar à vontade os nossos dois pés um pouco mais à frente, ou também um pouco mais afastados, se assim virmos necessário e, sobretudo, mais confortável, para dar alguma elevação à nossa coluna, ao nosso crânio cá em cima, por arquear um pouquinho a nossa lombar. Okay? E então vamos experimentar as mesmas rotações que fizemos de pé, aqui sentados. Começa desta vez por colocar polegares no peito, indicadores no queixo, e relaxa e retrai os dois ombros. Barriga recolhida, soalho pélvico com a percepção de que está a elevar em relação ao chão. Procuramos então a expiração rodando sobre o alinhamento vertical, inspiração no meio, a expiração de novo do lado contrário. Tenta sobretudo que não haja ativação compensatória do interno da coxa, que vai querer subir para o lado onde rodamos. Então, este controle de relaxamento, pela ativação do soalho pélvico e da musculatura lombar, é bastante pertinente também. Expira, inspira, expira,
os joelhos não mexem, inspira. Vamos sempre tentar, continua, que este alinhamento seja então encostado a uma parede imaginária cá atrás, ligeira curvatura lombar, ombro e lado dela para trás, pescoço também, desce um pouquinho a grelha costal, rotação feita então sobre um eixo bem vertical. Sem tensões de ombros também, tendencioso eles subirem também um pouquinho a cada rotação que fazemos, falo-os descer e mantemos lá em baixo. Descansa aqui por um pouquinho, também no final de 12, 16, 20 repetições. Arredonda um pouquinho costas, soltando as tensões deste alinhamento. Puxa lá para trás, à vontade para recolher a abdominal, ajudando também ao distanciamento entre vértebras. Volta a recuperar, postura bem alta. E com um gesto um pouquinho diferente. Fazemos desta vez realinhar os nossos dois joelhos, os dois virados para cima, canelas paralelas e pés à largura da anca, mais ou menos. Mesma ativação muscular lombar para manter a elevação da postura, a elevação do crânio. E então daqui procura arquear um pouquinho a lombar, mesmo que os dois pés tenham que afastar um pouquinho da cintura, só não os deixa perder o contacto interno no chão, sempre bem virados para cima os dois joelhos. Se necessário, senta sobre uma almofada ou um bloco. Então, desta postura elevada, vamos procurar estender o joelho alternadamente. Se necessário, pontinhas das mãos lá atrás, para ajudar também a manter o centro do peito elevado, mas não avançado, não esquece. E pouquinho de força nas mãos lá atrás. Expira, para a extensão. Inspira, bem alinhado, calcanhar sempre pelo chão, até ao alinhamento com o outro pé. Expira, inspira. Expira. Inspira. Joelho bem virado para cima sempre. Dorso do pé bem virado para cima também. Pouquinho ação de mãos para trás. E no final de alternadas também umas 16, 20 repetições. Deixa o tronco folgar desta vez um pouquinho à frente. Cada joelho para o seu lado, os estendidos, ou mesmo os estendidos à frente. Procura soltar tensões da musculatura lombar, torácica média. Voltamos a recuperar e a realinhar. Desta vez, partindo do mesmo alinhamento, vamos procurar o mesmo exercício que fizemos de pé, de descida vértebra a vértebra e subida vértebra a vértebra, mas procurando desta vez iniciar o gesto lá em baixo na nossa curvatura lombar, em vez de iniciar com a curvatura cervical. Costas direitinhas de início, postura bem alta, revê logo duas omoplatas lá para trás, caixa torácica sem estar avançada em relação à linha da cintura, e procuramos então aqui duas mãos à frente, o ombro não sobe nem avança. Começa por recolher a barriga e aproximar as vértebras lombares ao chão. Devagarinho passa contacto da nádega para mais alto, certo? E barriga recolhida, vai deixando o tronco aproximar ao chão. Não avança o ombro, não esquece, mas vai procurando o melhor arredondamento vertebral lá atrás, controlando as descidas por completo. E fazendo subida sem balanço, sem avanço do crânio, sem fecho do queixo sobre o peito. Podemos parar um pouquinho antes da descida completa, ou antes de perder o equilíbrio, ou fazemos a descida completa e subimos. O único critério é que não deve haver compensações musculares. E então queremos costas retas, controle da descida, podemos descer mais ou menos, mas quer desçamos mais ou menos, a subida não pode precisar de, por exemplo, ajuda de joelhos, avanço de braços, ou avanço do crânio, ou fecho do crânio sobre o peito. E então, controlando a descida por completo, abdominal bem recolhido, volta a subir em altura, vértebras uma a uma a sermos puxados lá para cima. Então, seja a descida completa ou não, pés sempre bem relaxados.
sem saírem do chão. Barriga sempre bem recolhida. Oito a 12 repetições completas. Sempre os joelhos bem soltos, tensões, coxas também. E vamos experimentar, depois de descer completo, algumas subidas. O mesmo princípio de controle vertebral, uma a uma, vértebras uma a uma. Começa por realinhar a postura agora que mudamos de posição. Curvatura neutra na lombar. Então deixamos o espaço para uma amêndoa mais ou menos debaixo da nossa lombar e ajustamos esse espaço com aquele movimento de cintura que incluímos no início. E então entre a anulação da lombar lá atrás e o arco da lombar, gerado então aqui pelo movimento da cintura, procuramos a curvatura de uma amêndoa na lombar, o alongamento de quem está de pé. Retrai o abdominal, ativa o assoalho pélvico. Vamos experimentar as mesmas subidas e podemos manter mãos em baixo ou em cima, se virmos que ganhamos alguma tensão de pescoço. Linha das costelas, se os braços subirem, não podem subir também. Mantém-nas cá em baixo sempre e a coluna longa. Vértebras uma a uma, procura descolar tronco do tapete, sem qualquer ativação de pernas, sempre soltas, sem tensões lá em baixo, barriga recolhida. Inspira, vértebras uma a uma ao tapete outra vez. Então, expirou. Inspirou. Sente que é o fecho das costelas sobre a cintura e que não há nenhum tipo de fecho da cintura sobre as costelas. A expiração. Vai relaxando o peso da cabeça nas duas mãos. Inspira, desce. Procura então 8, 10, 12 repetições, eventualmente às 16, 20, se nos for bastante confortável, sempre sem tensões de articulação da anca e coxa, pés relaxados no chão, sempre num bom contacto, ou seja, joelho virado para cima, não esquece, e finaliza. Um pouco diferente, incluindo o gesto anterior e um pouco mais de exigência. Subida do tronco, da mesma forma, braços podem estar cá em cima, não esquece que as costelas não sobem, ou podem estar cá em baixo. Procuramos expirar descolando vértebras uma a uma, anula por completo a lombar no tapete e tenta manter o mesmo eixo de joelhos de início ao fim deste movimento. Expira, abdominal colado à lombar, lombar colado ao chão. Expira de novo, inspira, inspira. Volta a controlar a descida. Na vez seguinte, começa pela perna contrária. Expirou, inspira uma vez, expira, expira, inspira. Inspira, joelhos sempre no mesmo eixo, procurando então que aqui não haja qualquer tipo de elevação. E volta a controlar a descida a cada um dos lados, até 8, 10, 12 repetições no máximo. Controlo devagarinho das descidas e subidas, sempre recolha abdominal, sempre mantidos o soalho pélvico e o abdominal transverso em retração, não esquece. E tentando sempre manter o ombro longe da orelha, omoplatas pertinho uma da outra, sem avançar o queixo em relação ao peito. Tenta manter a percepção de que o tapete vem connosco no alinhamento enquanto subimos e que não há afastamento desta mesma linha. Finaliza os dois lados. Descomprime um pouquinho pela torção. Cruza a perna direita sobre a esquerda. Deixa a bacia rodar a um dos lados. Tenta manter os dois ombros pertinho do chão. Começa até pelo ombro repousado no chão primeiro e depois procura o alongamento da coxa, da nádega, da lombar e do lateral do tronco. Solta tensões do pescoço. À direita. Troca. À esquerda. Volta a envolver os dois joelhos, alonga a coluna então no meio do
tapete, para tal subimos um pouquinho o nosso tórax, um pouquinho a nossa cintura e afastamos vértebras umas das outras enquanto descemos. Recolocamos os dois pés no chão, a largura da anca, 90 graus do joelho, volta a realinhar a coluna lombar para uma amêndoa na sua folga em relação ao chão, ajusta aqui então um pouquinho a cintura lombar, a cintura pélvica. Ao inspirar, tenta descolar um pé do chão sem qualquer movimentação desta estrutura e do alinhamento que lhe conferimos agora. Mesmas distâncias entre a linha da cintura e a linha das costelas, procura inspirar descolar o primeiro pé do chão e sem qualquer movimento de bacia e lombar, subiu aos 90 graus do joelho e da anca. Lado contrário igual. Primeiro de tudo, descola um pouquinho do chão, sem tensões de ombro, sem tensões de pescoço, ombro longe da orelha e só depois faz a subida, tendo em conta que a cintura então não mexeu em relação à curvatura lombar neutra de uma amêndoa. Procura expirar para alternar a extensão. Expira e inspira. Expira e inspira. Descer mais ou menos a nossa perna e estendê-la mais ou menos também. Só vai depender do quão fácil nos é estabilizar a lombar nesta curvatura neutra. Uma amêndoa lá atrás, se ela aumentou a curvatura pela descida de uma das pernas, fomos longe demais. Procura um pouquinho antes, enquanto o abdominal ainda é possível controlar e estabilizar, compensar a lombar. Sempre a mesma curvatura na coluna, tanto cervical como lombar. Alternou os dois, descendo mais ou menos, não esquece. E feitas 8, 10, 12 a cada lado, experimenta desta vez afastá-las lateralmente. Pensa que as duas canelas estão sempre paralelas no movimento. Um joelho fixa, virado para cima, e a outra articulação da anca, expirando, deixa o joelho descer. Mesma curvatura na lombar, do lado direito e do lado esquerdo. Inspira, recupera. Expira, mesma coisa, joelho fixa, virado para cima, e o outro em movimento. Desafia então, cintura sempre virada para cima, mesma curvatura lombar de início ao fim, sem tensões de ombro ou de pescoço. Expira, inspira, expira, inspira. Movimento fluido, preciso. Barriga recolhida, soalho pélvico ativo. E mesmo número de repetições, 8, 10, 12 a cada lado. Traz os dois joelhos ao peito quando descansar. Alonga de novo um pouquinho, curvatura lombar sobre o chão. Se necessário, faz mesmo uma subida de cintura, inspira, nádega é que faz a subida da bacia. Volta a repousar devagarinho, vértebras ao tapete, mais uma vez. Incluindo gestos progressivos na evolução do controlo entre trem superior e trem inferior no movimento e na geração de tensões entre eles. Procuramos subida dos dois braços e para o alinhamento dos dois braços, o ombro repousado no chão e longe das orelhas, não esquece. Curvatura da lombar então de uma amêndoa, continuamos a trabalhar com este neutro. E na expiração, a extensão do joelho direito bem virado para cima sempre, calcanhar pertinho do chão e a descida do braço contrário. Expirou, inspirou. Então, o movimento do ombro bem isolado pela articulação da anca vai alternando o direito e esquerdo e o movimento cruzado, braço e perna contrárias. O ombro não sobe, não eleva em relação ao pescoço, certo? Não sobe e não eleva, sempre repousado no tapete, longe das orelhas. A curvatura lombar está desafiada a ser aumentada, procuramos mantê-la. Subimos um pouquinho a intensidade deste exercício. Desafia sempre, curvatura neutra na lombar, todas as curvaturas da coluna vertebral são as mesmas. E desafiando um pouco este exercício, fazemos subida do joelho direito,
sem destabilizar a curvatura lombar, descola devagarinho no esquerdo, sobe também, sem destabilizar a coluna lombar, nenhuma oscilação no movimento e na coluna. Ao expirar, perna direita, os dois braços, mesma curvatura lombar de início ao fim, mesmo repouso de ombro e omoplata no chão, expira, inspira. Sem qualquer oscilação vertebral, sem que a bacia mude de posição, sempre bem virada para cima. Da mesma forma, a extensão mais alta ou mais baixa só depende de quão estável conseguimos colocar a nossa lombar durante todo o exercício. Se a lombar aumentou o arco, ou temos que descer um pouquinho menos, ou estender um pouquinho menos o joelho, ok? Igual então os dois lados, aumentamos um pouco mais a intensidade, anulando por completo a subida do tronco, repousando a cervical sobre as duas mãos, o olhar no teto, ombros lá para trás, descidos em direção à cintura, sem qualquer curvatura lombar, desta vez no chão. Expira, inspira, expira, inspira. E então o desafio aqui, um pouco diferente. A compressão da lombar no chão, mantida de início ao fim. Quanto estende a nossa perna ou quanto desce a nossa perna, só depende do quão bem conseguimos manter a lombar comprimida no tapete. Expirou, inspirou, o joelho que está em cima não mexe, não tenha tensões de ombro e pescoço. Expirou, inspirou, recolhe a barriga, ativa o assoalho pélvico e relaxa no final de 12, 14, 20 trocas de membros inferiores. Volta a envolver os dois joelhos, se necessário, volta a descomprimir com a rotação e procurando o mesmo trabalho de alongamento lombar, mas desta vez soltando tensões, ponte de ombros. E então, muita gente conhece a ponte de ombros feita no ginásio, o trabalho de glúteo, o trabalho de coxa. Muito pouca gente sabe fazer como ela deve ser feita. E então nós devemos começar com o alinhamento postural de quem está deitado virado de barriga para cima. A curvatura lombar então é de uma amêndoa lá atrás. Ativa o assoalho pélvico, recolhe abdominal e procuramos pés à largura branca, joelho virado para cima, 90 graus dos joelhos mais ou menos, ombro longe da orelha, repousado no chão, pescoço longo. E procuramos ponto de ombros, iniciando ou afastar um braço, por comprimir a lombar no chão, sem qualquer tensão do pescoço. Começa por sentir nádega a ativar e comprimindo lombar no tapete. E na continuação da expiração, descola então vértebras uma a uma do tapete. Sente lombares primeiro a saírem do solo, só depois as vértebras médias, só depois as torácicas, altas, até às nossas omoplatas. Procuramos a inversão do movimento, expirando, inspirando, aliás, controlando a descida, aproximando tórax ao chão, vértebra a vértebra, pela própria inspiração também. Não esquece que afasta costelas, não as avança. Controle da descida, uma a uma, sem tensões de pés, sem tensões de pescoço, sem tensões de ombro, até à curvatura neutra de novo, uma amêndoa. Volta a anular a lombar, expira só, sem tensão de ombro, pescoço, pés. Continua a subida, expira até ao alinhamento. Inspira para o controle da descida. Vértebras uma a uma, sem pressa nesta subida e descida. É tanto um trabalho de isolamento da musculatura de glúteo e posterior da coxa, ainda que o posterior da coxa esteja sempre um pouco hiperativo, passa a atenção para a nádega, tanto quanto possível. E ainda que seja então um trabalho de força, é também um trabalho de descompressão intervertebral, porque acabamos por afastar vértebras umas das outras, como se puxássemos pela base da nossa cintura, como um colar de pérolas repousado numa mesa. Pegamos na última pérola, puxamos, descolamos devagarinho, todas passam pelo chão, e ao repousá-la de novo, fazemos o controle da descida, todas passam no chão, até repousar a última pérola, a última vértebra, certo? Incluindo algum gesto de ombros aqui, desafiante, estabilidade pelo movimento de trem superior. Podemos fazer na mesma a subida, fixando, termina o exercício anterior de 8, 12 a 14 repetições à vontade. E então, depois de elevada a cintura,
tensão tentada passar para nada mais do posterior da coxa, tornozelos sem tensões, ombro e pescoço também. Procura expirar, 2 braços sobem, inspirar, 2 meios círculos. Expira, 2 linhas retas, inspira, 2 meios círculos. E tenta sobretudo que o ombro nunca saia do chão, sempre repousado no tapete e sempre longe do ombro. Expirou, inspirou, expirou, inspirou. Controlo vertebral quando for para descer 1 a 1, vértebras uma a uma, até ao tapete de novo e descomprimindo desta vez um pouco posterior da coxa, nádega, envolvendo 2 pés ou os 2 tornozelos, por exemplo. Se nos for desconfortável, pode ser um de cada vez, aproximando calcanhar à bacia ou à coxa contrária e subindo um pouquinho, apertando um pouquinho a planta do pé em direção ao abdômen. Faz o joelho descer com algum conforto. Relaxando bem os 2 ombros, deixando que eles sejam até um pouco puxados pelos 2 pés, sem qualquer ativação do ombro. Aproxima queixo ao peito. Afasta vértebras lá atrás, umas das outras no tapete. Volta a descomprimir o pescoço. E ajuda a subir um ou outro lado ou pela frente. Mudando posição para o último alinhamento de exercícios da aula. Algo um pouquinho mais intenso, um bocadinho mais exigente. Vamos fazer algumas pranchas de cotovelos no tapete. E procuramos logo desde o início, então, um alinhamento da cintura à altura dos 2 ombros, mais ou menos. Então, sem que ela esteja demasiado avançada, mas também que não esteja demasiado subida lá atrás. Ombro em cima do cotovelo e atrás um pouquinho a cintura para sentir mais ou menos a bacia alinhada com os 2 ombros. Espreita lá atrás, se for necessário, mais coisa, menos coisa. Começa por corrigir postura e então alonga a curvatura lombar para que não esteja acentuada lá atrás, alongando com recolha abdominal, mas sem deixar que o tronco comece a arredondar também. E então, ombros lá para trás, para evitar que isso mesmo aconteça, e alonga um pouquinho a curvatura lombar. Procura desta vez pescoço longo e a inspiração, mantendo o pé no chão, descolando o joelho. Pensa que a cintura e a lombar não podem mexer. E ao expirar, novamente, ou ainda na mesma inspiração, sobe perna, sem que haja qualquer movimento de cintura também. Volta a pousar o pé, volta a pousar o joelho. Então, tudo bem estável, cintura nunca mexe. Expira, expira, inspira, inspira. Ombro longe da orelha, abdominal recolhido. Expira, expira, inspira, inspira. Então, alguma tendência para inclinação ao chão, do lado direito ou do lado esquerdo da bacia, tenta que não aconteça. E também alguma tendência para que a lombar arqueie a cada subida de perna. A nossa tendência de compensações musculares será esta. Tenta que não aconteça e tenta que a postura, sobretudo pela geração de tensão nos membros superiores, também não nos coloque desta forma. Então, omoplatas fechadas uma na outra, retraídas, curvatura lombar neutra e mantenha neutra enquanto estende, sente compressão na nádega, da linha da nádega para baixo há movimento, da linha da nádega para cima já não. Expira, expira, inspira, inspira. Novamente, 8, 12 repetições a cada lado. Alonga por um pouquinho, inspira, mantém o abdominal recolhido, nádega tensa, abre o peito. Expira, depois do ar subir ao longo do peito, volta a descer. Se necessário e confortável, a cintura senta sobre os calcanhares. Alonga um pouco lá atrás, mexe um bocadinho, à direita e à esquerda, à vontade também. Desta vez, o mesmo trabalho de isolamento, mas com menos 2 apoios, sem os joelhos no tapete. Vamos procurar o primeiro alinhamento para prancha. 2 omoplatas recolhidas lá para trás, pescoço longo, a curvatura lombar neutra também aqui.
E não esqueçam omoplatas juntinhas uma à outra, abrindo o peito em direção ao chão. Tira pé do chão devagarinho, ativação da nádega, sem qualquer movimentação lombar ou de inclinação da cintura. E então, pé pousa no chão de novo, expira, nádega ativa, inspira, expira, inspira, expira. Qualquer pausa pode ser feita, de novo descomprimindo a lombar, sentando nos calcanhares. E à vontade para experimentar este exercício, pelo menos umas 4 vezes a cada perna, se calhar 2 séries, por exemplo, é uma questão de irmos experimentando e treinando. Pode ser um pouquinho mais, se estivermos à vontade, com o mesmo exercício, claro. Para descompressão, começa por colocar então, já a finalizar um pouco esta prática, começa por colocar então mãos à largura dos 2 ombros. Não esquece a ativação abdominal e do soalho pélvico, no exercício anterior também, não esquece. Começamos por soltar tensões vértebra a vértebra, acabamos por começar libertando algumas tensões, preparando os movimentos e a exerção de força dos próprios exercícios. Acabamos com essa mobilização também, mas com o intuito da descompressão agora então, libertando as tensões do exercício. Procura então ombro à largura das 2 mãos, ao contrário, mãos à largura do ombro, 2 omoplatas lá para trás e fechadas uma na outra, pescoço longo, pensa na curvatura lombar sem mexer omoplatas, sem mexer tórax e coloca então numa curvatura neutra, numa fase inicial, braço vertical, coxa vertical. Começa por levar queixo ao peito e sente o alongamento que sentimos no início do primeiro exercício. A começar então com sensações de estiramento na parte alta, linha alta da nossa cervical, linha média e linha baixa, bem devagarinho, um de cada vez. Leva sempre o pescoço àquela parede imaginária, que aqui seria um teto imaginário, onde o pescoço está alinhado com costas. Queixo ao peito. Volta a alinhar e a alongar o pescoço. Queixo ao peito. Volta a alinhar e a alongar. Leva, depois de algumas execuções, o exercício mais longe. Começa então por queixo ao peito, alongamento, e desta vez as vértebras torácicas também vão afastar um pouquinho umas das outras. Volta a realinhar e volta a finalizar com alongamento do pescoço. Novamente, queixo ao peito, leva um pouquinho mais longe até ao fim das nossas costelas, volta a realinhar e a deixar descer o tronco, finalizando com o pescoço. E desta vez levamos um pouco mais longe, com pescoço, tórax e lombar, vértebra a vértebra também, arredondando por completo até lá em baixo. Então, algumas repetições para cada um destes exercícios que são, no fundo, uma evolução de controle e de própria percepção corporal de uns para os outros. Ok? Na inversão do movimento, começa no sentido contrário. O movimento inverte pela lombar. Vamos pensar então que arredondamos da nossa cervical até à lombar e depois invertemos pela lombar sem mexer para já as vértebras mais altas, recolhendo barriga, avançando costelas ao chão, descendo então no fim tórax, omoplatas apertam uma na outra, longe da orelha, cervical, sobe um pouquinho no fim, inverte pela cervical, queixo ao peito, vértebras torácicas altas, médias, baixas, vértebras lombares, cóccix em direção ao chão, ativação da nádega e novamente inverte com o lombar, meio do tronco, meio das omoplatas e cervical. Mais uma vez. Devagarinho e com controle vértebra a vértebra. Vamos inverter o sentido do movimento. Vejam lá se não se perdem. Nós estávamos a começar arredondamento no pescoço, a finalizar o arredondamento na lombar e a inverter o movimento na lombar. Vamos desta vez então começar por arredondar todo o corpo de uma só vez, pescoço desce, lombar alonga e em vez de iniciarmos o movimento pela lombar, vamos iniciá-lo pela cervical. Ombro longe da orelha, não esquece, com subida do olhar, arqueamos cervical, descemos vértebras no meio das omoplatas, descemos vértebras torácicas e só no final descemos as vértebras lombares.
Novamente, mantendo o olhar alto, ombro longe da orelha, recolhe a barriga, ativa o assoalho pélvico, alonga primeiro tudo a lombar, depois as vértebras médias, depois as vértebras mais altas, ombro longe da orelha ainda, queixo ao peito. E ao inverter, desta vez, na lombar. Lombar inicia o movimento, arqueia, afunda, sobe e queixo ao peito. Omoplatas sobem, ou afastam, torácicas sobem, lombar sobe, lombar desce, ombro sempre longe da orelha, abdominal sempre recolhido. Tenta manter uma percepção de peso repousado sobre as mãos e sobre os joelhos, sobretudo neste arredondamento, não empurra chão, sendo sobretudo que é o tronco a afastar do chão e não tanto as mãos a empurrá-lo do chão. Okay? E finaliza então esta sequência de movimentos, onde estamos a iniciar aqui. Também com algumas últimas repetições. Procura no final sentar e apenas para alguma descompressão de interno da coxa, externo da coxa, podemos mesmo aproximar os dois pés, confortável esta distância e este avanço, empurra os dois joelhos um pouquinho lá em baixo, solta tensões, sente primeiro o avanço do tronco, só depois o fecho. Relaxa o pescoço e o ombro, respira enchendo costelas lateralmente, posteriormente, usa a respiração para massagem interna também. Faz uma recuperação à vertical, devagarinho, vértebras uma a uma, encaixam e alinham umas sobre as outras. Estende dois joelhos, podemos manter aqui o joelho um pouquinho fletido, deixa o tronco estender então sobre as duas pernas e, se confortável, depois de segurar os dois pés, joelho fletido, podemos continuar a estender e a levar um pouquinho mais longe o alongamento, mas tanto ganhamos a manter o joelho fletido e mãos nos dois pés, como o joelho estendido e as mãos onde elas chegarem. Ganhamos um pouco com os dois alongamentos. Faz uma subida, vértebras uma a uma para cima da vertical. Alguma rotação do tronco, joelhos confortáveis nesta colocação, roda sobre um eixo bem vertical, traz o tronco de lá atrás para cima da cintura, assim. Não deixa que isto aconteça. Aqui, esta rotação. Lado direito, respira fundo, usa a respiração como massagem interna. Lado esquerdo. Relaxa os dois ombros, mantém só os braços ativos, relaxa os joelhos. Ao expirar, volta a realinhar. Faz uma última abertura de peito, mãos cada uma atrás da sua nádega, pernas podem até afastar um pouquinho, soltando tensões. Encaixa uma omoplata na outra, avança centro do peito e depois avança todo o tórax um pouquinho mais. Só o olhar, inspira fundo. Algumas respirações depois, solta tensões, volta a realinhar e está feita por nós, por hoje, a nossa prática. Espero que tenha sido uma boa demonstração e sobretudo um bom esclarecimento de alguns dos princípios do Pilates. Foi assim uma prática um pouquinho mais reduzida, mais compacta, sobretudo porque vocês podem repetir os exercícios em casa e a mim dá-me jeito para fazer um só vídeo que não tenha que fazer 20 repetições e depois parar o vídeo para recuperar o fogo porque estou a falar ao mesmo tempo. E assim exemplifico algumas e vocês estão sempre à vontade para repetir um pouquinho mais. As pausas no computador e no telemóvel servem para isso mesmo. Espero que tenha sido uma boa experiência, espero que tenha sido um bom esclarecimento sobretudo sobre aquilo que é o Pilates e os seus fundamentos, aquilo em que assenta como princípios e como método. Não esqueçam então de ver a história do Pilates, que deixo na descrição. E é tudo por hoje. Mantenham-se em quarentena, mantenham-se isolados, protejam-se e voltamos a ver-vos.